Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, proceder à leitura da Palavra de Deus, conforme se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 13 ao 25. 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 25, página 249, creio que ajuda um pouco. Vamos fazer a leitura de forma alternada. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Juntos, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pois o que chora aos pés da cruz. Essa passagem que nós lemos na carta de 1 Pedro, exatamente em lágrimas que o povo estava vivendo por causa da perseguição. Os cristãos estavam sofrendo. Em muitos momentos ali não tinha mais como permanecer no seu local, na sua casa, tendo que fugir rapidamente, tendo que sair de casa, fazer algo, mas tentando se esconder para não serem mortos. É assim exatamente que estava o povo de Deus naquele momento. O Evangelho estava sendo pregado, mas de uma forma muito louca aos nossos olhos. Por mais que o inferno estivesse se levantando para calar a vida dos cristãos, acontecia o contrário. Com perseguição, mais o Evangelho se propagava. Dias difíceis, mais o Evangelho se espalhava. Dias complicados, mais cristãos fortes, resistentes, eram forjados em meio à dor. E eles fugiam. E naquele momento de fuga, formavam as pequenas igrejas, as escondidas, nas casas, nos porões. Pessoas com interesse de ouvirem a palavra se aproximavam.
E Pedro? Pedro nessa carta aqui se levanta como um novo homem, porque quando nós lemos essas cartas de Pedro, é difícil reconhecer o Pedro lá de trás, aquele que foi chamado na beira da praia, aquele que tentou cortar e cortou a orelha de um soldado, aquele que negou Jesus, aquele que em diversos momentos disse que estaria do lado do Senhor Jesus se qualquer coisa acontecesse, mas no momento mais difícil fugiu, negou. O Pedro que nós conhecemos, grosso, ríspido no falar, totalmente trabalhado por um poder extraordinário que nós precisamos reconhecer que só o trabalho feito pelo Espírito Santo para mudar uma vida dessa. Aí quando você começa a ler as cartas de Pedro, você se choca. É como se ele estivesse aqui falando assim: pessoal, vamos amar. Vamos demonstrar amor uns com os outros, vamos amar ardentemente, vamos olhar nos olhos, cuide dos seus irmãos, marido, amem suas mulheres, mulheres, sejam sábias, sejam luz dentro das suas casas, filhos. E vem Pedro demonstrando o que a presença do Senhor faz numa vida verdadeiramente convertida. Porque aí a gente sai do cenário de religiosidade, capa, mas alguém transformado pelo poder de Deus, onde ocorreu metanoia, mudança de mente. E Pedro escreve essa carta para esses cristãos sofridos, não que estavam no luxo, não que estavam esbaldando por aí, vivendo de forma leviana, mas gente sofrida, mas que precisava ser trabalhado. Sabe por quê, meu querido? Quando você deixar de ser alguém para ser trabalhado por Deus, Deus te leva, pode ficar tranquilo. Enquanto você está nessa terra, nós vamos produzir mudanças para glorificar o nome de Deus todos os dias. Tem algo para Deus acertar na tua vida e mudar a tua história. E eu quero, nessa noite, dizer para vocês que o objetivo dessa carta de Pedro para cristãos perseguidos era para justamente fortalecer a fé dessa gente, para encorajá-los, para dizer: permaneçam firmes, vocês hão de perseverar, porque nós acreditamos na perseverança dos santos. Por mais que o tempo seja difícil, por mais que as lágrimas estejam descendo no teu rosto, por mais que angústias atravessem a tua alma, o dia do Senhor virá. E nesse primeiro momento eu quero compartilhar com os irmãos que nesse crescimento e esperança inabalável, a esperança do povo de Deus, em primeiro lugar, é necessário preparação para a caminhada da fé. É necessário preparação para a caminhada na fé. Por quê? A primeira coisa que Pedro destaca aqui é para a gente se cingir. E naquela época, cingir era algo muito prático, porque eles usavam aquelas roupas compridas. Tanto homens como mulheres, você possivelmente viu em algum filme, alguma novela daquela época, como eram as roupas. E esse cingir tratava de colocar a roupa de forma adequada para que eles estivessem apropriados para qualquer atividade, para que essa roupa não atrapalhasse. Simplesmente isso. Então eles colocavam esses roupões, essas roupas, praticamente talvez colocando-os como bermudas, algo que fosse próprio para não tropeçarem nas vestes. Mas o fato que Pedro está dizendo, vocês precisam estar preparados. Vocês precisam estar preparados para a alegria, para a tristeza. Vocês precisam estar preparados para a caminhada. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, quantas vezes nós temos o objetivo lindo de realmente assumirmos um compromisso com o Senhor Jesus, entregar as nossas vidas, mas durante a caminhada,
se nós não prepararmos, nós acabamos desanimando, desfalecendo na nossa fé. E diante de toda essa luta que o povo estava passando, Pedro, ele comenta e destaca algumas situações nesse primeiro ponto que eu quero conversar aqui essa noite com os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão assistindo em suas casas. A primeira coisa que ele fala sobre essa preparação para que você e eu possamos entender que nós somos separados por Deus, que é o resultado de sermos santos, separados, amados, escolhidos. E ele destaca aqui, em primeiro lugar, sobre sobriedade. A santidade tem a ver com sobriedade. E logo quando nós destacamos essa palavra, vem logo à nossa mente o quê? Quem não é sóbrio, você rapidamente liga o quê? Alguém que está bêbado, alguém que dá trabalho. E vamos ser sinceros, você pode amar muito alguém viciado em álcool, mas coisa difícil é você permanecer perto de alguém embriagado. Você concorda comigo? Você quer levar uns 10 para a tua casa para cuidar? Dá trabalho, irmão. Só que nessa passagem aqui se destaca o seguinte: Pedro está dizendo, meus irmãos, sejam sóbrios, sejam pessoas equilibradas, porque muitas vezes ficamos embebecidos, ficamos tontos, ficamos atordoados por causa das dificuldades e nos envolvemos com muitas coisas que não tem nada a ver com o caminho que Deus propôs para as nossas vidas. Quantas vezes a ansiedade toma conta do coração, perturbações, quantas vezes as pressões da vida nos levam a nos embriagar por determinadas coisas, até para esquecermos da vida que nós estamos levando. E vem Pedro dizendo, meus irmãos, nesse momento, nessa caminhada, nesse preparo, é preciso equilíbrio, é preciso sobriedade, é preciso você ter um pensamento certo, correto, diante da palavra de Deus, porque isso tem a ver com a santidade que você tem colocado diante do Senhor. É a primeira coisa que destaca. Dentro desse primeiro tópico, preparação para a caminhada da fé, ele também destaca, de forma muito correta, sejam obedientes. E como eu trabalho com adolescentes, como é fácil falar sobre esse tema. E a gente pensa que é ligado à adolescência, mas como adulto também é desobediente, irmão. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Que bênção a gente saber que está se aproximando mais um congresso, mais uma conferência para encontro de casais da nossa igreja. E vai ser bênção, eu tenho certeza. Que bênção ouvirmos a palavra de Deus. Mas repare, todas as vezes nós somos desafiados a obedecermos a palavra de Deus. Só que a questão não é só ouvir, a questão é praticar. Você pode passar anos sendo membro de igreja, você pode passar anos sendo líder de igreja, presbítero, pastor, diácono. Meu irmão, a diferença é obedecer a palavra. E além da sobriedade, vai trazer também santidade à tua palavra. Por quê? Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João capítulo 14, versículo 21. Você quer declarar uma vida santa? Meu irmão, em nome de Jesus, obedeça a palavra. Sempre quando eu falo sobre obediência com crianças e adolescentes, eu dou o exemplo de um cajado. Cajado de pastor, aquele que tem a curvinha, né? A gente se lembra bem do reverendo Guilhermino aqui no último dia, não sei se o pessoal lembra aqui, mas foi assim, marcante para a minha vida, quando ele estava sendo jubilado, e ele pede para quem estava aqui, eu ajudei a trazer, ele pediu um cajado que tinha aí, e ele com toda a coragem falou assim, estou jubilando, mas o cajado continua nas minhas mãos, eu sou o pastor. Esse é o nosso pastor, que saudade. Mas o que eu quero dizer nesse símbolo do cajado, que a obediência, o pastor que trabalha a obediência nas suas ovelhas,
é a parte da vara. A ovelha está andando no caminho e a vara vai falar assim, por aqui, por aqui, por aqui, não vai para o buraco não. Dizendo que a Bíblia é para que você não caia em destruição. Ele protege a sua vida para se manter com o objetivo certo, traçado, para você perseverar na sua fé. Obediência. Outro tópico desse primeiro ponto, retidão nas atitudes. Quando fala aí no versículo, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. É porque o Egito tem que sair da nossa alma. Aí você fala assim, por quê? Porque o povo de Israel saiu do Egito, mas no meio da caminhada, eles ficaram felizes ao sair. Mas quantos tiveram vontade de voltar com saudade do Egito? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito permaneceu dentro do coração deles. E nessa situação aqui, sobre retidão das atitudes, fala algo tremendo. Meus irmãos, vocês não são mais ignorantes a respeito à palavra. Vocês são conhecedores. Permaneçam firmes na caminhada. Se preparem no caminho. Não durmam no ponto. Não esqueçam de se agarrar à palavra de Deus. Não se esqueçam de ter comunhão com o Senhor. Por quê? Porque nós precisamos alimentar todos os dias. Você consegue imaginar alguém que vai se alimentar hoje? Para se alimentar só daqui a um mês, então vai comer hoje tudo suficiente para ficar passar fome o resto do mês? Não dá, irmão. É o alimento diário. E aqui também se destaca. Seu exemplo é Cristo. Aqui nos versículos 15 e 16 está escrito: é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E quando eu estava montando essa pregação, às vezes nós tentamos justificar as nossas mazelas, mas eu quero que você preste atenção, como que nós justificamos as nossas mazelas. Quantas vezes nós falamos assim: eu não consigo manter minha vida reta porque na igreja tem muita gente com defeito. Porque a igreja é assim, porque fulano é assim. Meu irmão, quem te chamou? São as pessoas dentro da igreja ou foi Cristo? É o santo dos santos que te chama a ser santo, a ser separado. Porque foi o santo dos santos que olhou para você e escolheu a tua vida. Ele te chama para ser santo. E dentro desse primeiro tópico, fé e esperança em Deus. Na caminhada, foco em Deus. E eu acho tão bonito quando é destacado no livro de Pedro sobre esperança, porque há uma diferença enorme do povo de Deus para as pessoas normais que vivem. Aí você fala assim, porque são melhores? Não, é porque a gente tem uma esperança concreta, firme, que de fato já aconteceu, porque a sua salvação já aconteceu em Cristo Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ter uma eleição e as pessoas são eleitas em novembro, mas só vão tomar posse em janeiro, se não morrer. Aí sabe o que acontece? Você tem convicção que você vai assumir em janeiro porque você ganhou. A sua esperança tem que estar focada na pessoa de Cristo e certa, porque você já é mais do que vencedor, não por mérito seu, mas porque Deus te escolheu, é em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. E por isso que está escrito: somos peregrinos, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse temor é porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não é prata nem ouro. E olha que isso valia muito naquele tempo. É o sangue precioso de Jesus. É o sacrifício de Cristo na cruz. É o amor e zelo que Ele tem pelo seu povo. Em segundo lugar, meus irmãos,
depois de falarmos da preparação para a caminhada da fé, eu gostaria de compartilhar vivenciando a caminhada da fé. Vivenciando a caminhada da fé. Enquanto eu estava pedindo o Espírito Santo para falar ao meu coração, a gente sabe que quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro da gente, nós nos tornamos pessoas santas e separadas, mas quantas vezes passa na nossa cabeça que santo é ser melhor do que os outros? Talvez com estilo de vida, talvez na espécie questão de roupa, talvez na forma de falar, talvez na forma de apedrejar todo mundo se sentindo melhor. E eu quero destacar que nessa noite, que quanto mais nos aproximamos da cruz, mais a luz é jogada para as nossas vidas e mais conhecimento nós temos que somos miseráveis pecadores. Foi a graça do Senhor Jesus que nos alcançou. E eu agradeço a Deus por estarmos numa igreja que reconhece que é a graça do Senhor. Que todos nós aqui somos nivelados pelo pecado, mas nós também somos nivelados pela graça de Deus. Mas eu e você não temos como alcançar a salvação de forma nenhuma. O caminho é o Senhor Jesus Cristo alcançando a nossa vida e libertando-nos, operando um milagre que vem da parte dele. Por isso que eu quero destacar algo que mexe muito meu coração, que esse vivenciar na caminhada da fé, além da gente se preparar, a gente tem que vivenciar, que Pedro chama atenção para algo fenomenal. E que eu ri muito ministrando aqui, ouvindo o Espírito Santo ministrar o meu coração. Você fala assim, Leninha, mas você ri com o Espírito Santo? Eu tenho essa oportunidade, irmão, é uma delícia. Porque o Espírito Santo, ele dá detalhe. Ele fala aos nossos corações, ele conserta a gente, ele muda a nossa mente. E eu quero destacar que vivenciar, segundo Pedro, na caminhada na fé, sabe o que é, meu irmão? É amar. Quem é salvo ama, não tem opção. Nós estamos enrolados, né, irmão? Se não for a graça do Senhor Jesus. E é interessante que ele fala aqui, depois de purificar a vossa alma, no versículo 22, depois de purificar a vossa alma, obedecendo a verdade, pare de ser fingido. Está escrito, irmão, não sou eu não. E ele fala aqui, amor fraternal não fingido, ou seja, tem amor fraternal fingido. Já se esbarrou com isso? E eu falei assim, gente, que palavra fenomenal, que forma direta para falar, pregação para adolescente, que adolescente que gosta de rasgar o verbo. E exatamente. E ele ministra nos nossos corações que não há evangelho sem tratar relacionamentos, não há evangelho sem cura de alma, não há evangelho sem levar amor para o próximo, por mais difícil que seja. E ele sabe que nós somos limitados, mas é a atuação do Espírito Santo da nossa vida que vai trazer os resultados visíveis de alguém que é santificada no Senhor. Amando. Você quer conhecer um santo? Não é pelo cargo que ele tem, não é se é pastor, não é se é presbítero, não é se é diácono, não é se é presidente de mocidade, adolescente, não é se faz é amando o próximo, externando a presença de Deus na vida dele, reconhecendo que Deus o amou, por isso ele alcança outros. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E eu até coloquei aqui. Quantas vezes
Eu e você, nós fazemos isso todos os dias. Os nossos jovens têm essa facilidade de descurtir, né? Você já ouviu falar sobre isso? Curtir e não curtir nas redes sociais? Quantas vezes você já descurtiu a pregação de alguém, irmão? Tu já fez isso? Feio, hein? Deus pode alcançar a vida de alguém, pode não ser a sua, mas o problema está contigo, irmão. Deus usa quem Ele quer. Mas o interessante é que muitas vezes dentro da nossa alma, nós passamos como cristãos descurtindo uns aos outros. E vou te falar mais. Tenta imaginar se as pessoas que estivessem ao teu redor, seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro de casa, fosse uma vela acesa. Quantas velas você já teria apagado, irmão? Só que quando a gente apaga a vela, a gente fica na escuridão. Pela misericórdia de Deus, quem está do teu lado não é vela. Nós tentamos trabalhar até eticamente, né? Sendo cordiais com a pessoa que está na nossa frente. E eu estou falando aqui com o coração muito aberto, porque eu já entendi da parte de Deus que todos os dias eu sou desafiada no Evangelho a amar, e amar com intensidade, e amar mais. Que Pedro não fala só amar. No versículo 22 ele destaca, o amor tem que ser o quê, irmãos? Descubra aí para mim, como que o amor tem que ser? Ardente, de coração. Você sabe o que é amor ardente, irmão? Você sabe o que é amor ardente? Vamos imaginar alguém apaixonado, tem capacidade de fazer qualquer coisa, viajar em busca do amado. Aí você fala assim, Leninha, mas eu vou fazer isso por todo mundo. Meu irmão, eu não estou falando que você precisa levar todo mundo para a tua casa, não. Mas você tem um coração aberto para disponibilizar amor. Se a pessoa precisar de ajuda, você estender a mão. É você ministrar o teu próprio coração, que mais do que pedir ao Senhor para tratar a outra pessoa lá, primeiro tratar o teu coração. E aí eu relembro um livro que eu já falei aqui diversas vezes, mas esse livro abençoou muito meu coração num tempo muito difícil da minha vida, a respeito de amar. E esse livro me quebrou por inteira. E eu vou fazer uma atividade rápida aqui, que esse livro me levou a fazer, a refletir também. Então eu vou fazer rapidamente quem está aqui e você que está em casa, preste atenção. Meu irmão, pensa aí na tua mente, rapidamente, uma pessoa que para você é complicado. Não precisa falar o nome não, porque pode estar do teu lado. Pense em alguém difícil, seja no teu trabalho, seja na igreja, seja dentro de casa. Já pensou nessa pessoa difícil? Pensou? Complicado, né, irmão? Eu pedi uma pessoa só, não coloca muitas não. Esse livro se chama O Perfil de Três Reis. O Perfil de Três Reis fala sobre Davi, Absalão e Saul. E nesse livro faz a pergunta, por que Deus permitiu um Saul na vida de Davi? Por que Deus permitiu um Saul na vida de Davi? Um homem para perseguir, um homem para querer matar, um homem para roubar a paz de Davi. Mesmo Davi não revidando, ele queria acabar com Davi. Por que Deus permitiu um Saul na vida de Davi? Aí vem a resposta que me quebrou. Se Davi não tivesse um Saul do lado de fora, a qualquer momento nasceria um Saul dentro dele. Entendeu, irmão? Agora eu quero destacar para você. Vamos voltar à pessoinha que tu lembrou aí? Está do lado de fora, glorifica o nome de Jesus. O potencial de você se tornar uma pessoinha dessa, meu irmão, você fala assim, que isso, sou uma pessoa boa. Meu irmão, quando mexe com a gente, sai cada coisa podre. É igual hoje é dia das mães, você já viu? Mãe boazinha, quando você vai mexer com o filho dela, ela vira uma onça.
É porque nós precisamos ser tratados todos os dias. E a palavra está dizendo, meu irmão, que você tem um amor ardente, com disposição de servir, com disposição de amar. Você fala assim, eu não consigo, cai de joelho, meu irmão, comece, dica que eu te dou, comece a orar pelas pessoas complicadas da tua vida. E na lista coloca teu nome primeiro. Começa a orar, começa a ministrar. Se possível, vá conversar, olha nos olhos, crente faz isso, irmão. Se der ruim, tu fez a tua parte. Mas quem é salvo, remido pelo sangue de Jesus, é entendido do grande amor que foi colocado na tua alma, te leva a entender que você precisa estender esse amor ao próximo. E não pode ser fingimento, porque Deus sabe de todas as coisas. E o pior é que a gente pensa que finge, né, meu irmão? O que a gente revela nos olhos não é brincadeira. Às vezes você sente como a pessoa te trata. E quando eu percebo que alguém está me tratando assim, no meu espírito eu já estou clamando o sangue de Jesus. Amor seja verdadeiro. Sabe por quê? Porque em terceiro lugar, depois da gente se preparar para a caminhada, depois da gente entender esse processo que é vivenciar a palavra na caminhada, a gente tem o resultado da caminhada. Porque tem gente que acha que vai viver aqui para sempre. E nós estamos passando dias tão difíceis que a sensação que eu tenho às vezes é que nós estamos numa roleta russa. Já ouviu falar? É estranho, irmão. Dói quando a gente perde alguém. A equipe pastoral tem acompanhado diversos velórios durante essa pandemia, vocês não têm noção. A gente fica ali para ministrar a palavra, para confortar os corações, mas é difícil muitas vezes a gente acreditar que aquilo aconteceu. A gente tem a palavra na nossa alma, a gente sabe onde a pessoa se encontra agora, porque ela é uma salva no Senhor Jesus Cristo, mas é complicado para a nossa alma limitada lidar com isso. E vem Pedro nessa passagem dizendo, meu irmão, observe, a nossa vida é como a erva. O que é erva? A nossa vida é passageira. Ela nasce, ela desenvolve, ela cresce, ela dá a sua flor, mas daqui a pouco essa flor cai, daqui a pouco morre. E quantas vezes nós achamos que nós vamos viver para sempre, que nós não somos substituíveis. Nós somos, irmãos. Notícia chata essa, né? Você tem noção quantas pessoas já passaram por essa igreja? Depois, se você quiser conhecer um pouquinho delas, dá uma olhada, escrito nomes nesses vitrais, gente que você não conhece. Muitas vezes, só quem conhece um pouco da história da Igreja Presbiteriana do Rio. Muitos aqui eu não conheço. Olhe lá, aquelas pegadas da praça também têm nomes, alguns vivos, outros não. Algumas pessoas que passaram foram grandes lideranças nessa igreja. Algumas pessoas boas, outras pessoas complicadas, outras pessoas que deixaram saudade, outras não. Você vai observar também que nessa situação onde a gente acha que nós vivemos aqui para sempre, a forma da gente tratar o outro. Quantas vezes dentro da igreja parece que tem gente que é dono da igreja? Estou errada? A gente passa. Porque essa igreja aqui tem nome, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo.
E essa palavra de Pedro fala justamente para a gente nessa caminhada, a gente sabendo que o resultado da nossa caminhada de fé é a semente do Evangelho que foi plantada na minha vida, que é a eternidade. Esse corpo vai ficar, vai morrer. Mas todas aquelas pessoas que morrem em Cristo têm a oportunidade de abrir os seus olhos na presença do Senhor Jesus. Amém. E Pedro está destacando aqui, meus irmãos, nessa caminhada que vocês estão se preparando, nessa caminhada que vocês estão vivendo, não se esqueçam do resultado. A glória nos espera. Porque como diz o apóstolo Paulo, ai de mim se a minha vida se limitasse apenas a esta vida, eu seria o mais infeliz de todos os homens. Tem mais. O apóstolo Paulo ainda disse em Tessalonicenses, meus queridos irmãos, não chorem como aqueles que não sabem, que não têm esperança. Nossa esperança está firmada no Senhor Jesus Cristo. Fechando os olhos aqui nessa terra, nós vamos abrir na presença do Senhor. E sempre quando eu falo sobre esse assunto, eu lembro de um amado professor da Igreja Batista, no meu tempo de seminário, lá em 1990 e poucos, que ele teve câncer, um câncer terrível, e um homem crente, e a última vez que ele foi na igreja, o seminário todo resolveu ir. A gente não sabia se era a última vez, mas ele estava muito, com uma saúde muito precária. E nós chegamos lá. No final do culto, aquele homem se levanta e diz exatamente o seguinte: meus queridos irmãos, minha igreja amada, gente minha, gente do coração, eu sei que vocês estão orando pela minha cura. E Deus pode me curar, eu creio. Mas fiquem sabendo de uma coisa, vocês querem ver o milagre na minha vida, a glória do Senhor. Mas se o meu Deus resolver não me curar, é eu que verei a glória do meu Deus. Que confiança é essa, meu irmão? Mas eu me acabei de chorar. Porque a solidez na fé, a solidez na caminhada, esse homem se preparou, esse homem viveu o Evangelho, esse homem se preparou para o grande resultado da sua fé, que é a presença do Senhor Jesus, e nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas coisas ruins, nesse tempo que você liga a televisão, é só desgraça, só informação ruim, nesse tempo onde você muitas vezes não encontra resposta para as suas dores, eu te convido, como Pedro, a olhar para o autor da sua fé, sabendo que toda dor passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e há promessa de Deus para a sua vida. Por isso, o resultado da caminhada da fé é porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E concluindo essa palavra, por isso a vida do santo de Deus prega, pois a pregação é a sua própria vida. Deus está te usando para pregar. Você é o Evangelho, você é a semente. Onde Deus te leva, você tem que começar a pregar, irmão. Por isso que essa igreja aqui gosta de pregar o Evangelho. Gente, cada notícia linda que a gente está recebendo. A Beth Sabino está aqui, tem sido nossa escudeira, nossa missionária dentro de hospitais, porque nós não podemos entrar. E cada testemunho que ela traz com aquelas bolsas que nós estamos enviando para os hospitais para agradecer os médicos, irmão. Aí você fala assim, só agradecer? Não, meu irmão, dentro dessa bolsa tem a palavra de Deus. Porque muitos estão em depressão, muitos estão em tristezas profundas, muitos não estão voltando para casa. E quando eles recebem essas bolsas, eu tenho a oportunidade de acompanhar a Beth Sabino entregando. Ela manda áudios de agradecimentos, médicos, enfermeiros, maqueiros, pessoas simples que limpam a recepção, estão recebendo, estão dizendo, se lembraram de mim.
E ela pode chegar e falar: nós nos lembramos sim, que Deus abençoe sua família. Aí tem a palavra de Deus. É o carinho da Igreja Presbiteriana do Rio, dizendo que nós nos importamos com a sua vida. Por isso que na caminhada, a certeza do resultado, que é a vida eterna, nos dá a convicção que a gente precisa continuar pregando o Evangelho para a glória e honra do nosso Deus. Tem mais, irmão. Por isso que a gente prega, por isso que a gente se importa com o outro. É porque a palavra brilhou primeiro no nosso coração. E eu quero terminar a mensagem de hoje com uma frase para te animar na caminhada, de Russell Shedd, que já está gozando da presença do Senhor, e eu tive a oportunidade de vê-lo pregando. E ele disse: a morte para muitos é o fim, mas para nós cristãos é a volta para casa. Fica firme, irmão. Que essa semana seja uma semana de alegria intensa na tua vida. Hoje eu passei um dia abençoado aqui, sabe? De manhã muita coisa linda aconteceu, à tarde passei tomando um cafezinho com o Rogério, quem conhece sabe que é divertido. Mas eu estava aqui quietinha, eu passei longe das minhas filhas e da minha mãe, porque elas ficaram com minha mãe. Que emoção ficar sentadinha aqui e ver meu marido chegando com minhas filhas. Presente, ganhei presente Dia das Mães. Eu moro longe, irmão. Aí você fala: por quê? Depois eu explico. Mas assim Deus quer. Detalhes da caminhada, detalhes para abençoar a vida de alguém, detalhes para abraçar. Ontem eu fui presenteada aqui pelos tios. Eu que sou chamada na UPA sempre de tia, né? Eu esqueço que eu sou mãe também. E aí ontem a Zoraia com os tios, com os adolescentes, me prepararam uma torta. Ainda vou chegar em casa e tem torta de chocolate, irmão, que a Claudinha fez. Detalhes de amor. Mas tem dias que não é assim. Tem dias que para nós, que somos da equipe pastoral, que vivenciamos dores intensas, de pessoas que a gente ama muito, muitas vezes a gente não dá conta. Como dói às vezes saber que tem gente que está cheio de dor porque alguém não ligou. Só que a pessoa não avisou. Mesmo assim dói na gente. Por isso, como a vida passa rápido, volta a caminhada com toda a alegria do mundo, se preparando para o dia glorioso, vivenciando desde já o Evangelho e tendo a certeza do resultado de uma vida santa na presença do Senhor, porque tem mais para mim e você. Daqui a pouco a gente volta para casa. E você que está me ouvindo na internet, tem muita gente que está com dor na alma. Porque perdeu alguém que amava, porque as coisas não saíram do jeito que você queria. Você quer adorar a Jesus? Adore independente da resposta que chega. É isso que Pedro está querendo dizer. Fé inabalável, esperança, é a certeza que se Ele abrir o mar ou não, nós continuamos sendo dEle e adorando ao nome dEle. Se Ele nos tirar da fornalha quente ou não, nós não vamos nos dobrar. Se a gente continuar com os nossos familiares ou não, nós vamos poder dizer, como Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus, por onde quer que andares, eu andarei.
E mesmo se você for jogado no buraco pelos próprios irmãos, fé inabalável é aquela que tem certeza que o mal que intentaram contra a minha vida, Deus transformou em bem. Porque quem é de Deus é dele. E a vitória é certa. Mesmo você fechando os olhos para essa vida, nós vamos abrir na presença do Senhor. Aquieta tua alma, pacifique teu coração e vai viver com alegria na presença de Jesus cada minutinho que Ele te der. Nós somos dele. Vamos ficar de pé e vamos orar? Feche teus olhos, irmãos. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero clamar ao Senhor. Um Deus que tudo pode, que abre portas onde não há portas e traz à existência as coisas que não existem. Senhor Deus, eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui e que estão lá, do outro lado da tela. Eu não conheço a vida de ninguém. Eu só sei que quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor foi tão gracioso em ministrar a minha alma com tanta paz, dizendo: eu estou aqui, confia em mim. Me dizendo que essa palavra é para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, para compartilharmos, porque Pedro não imaginava que essa palavra chegaria aos nossos corações. E esse homem que foi transformado pelo poder de Deus está dizendo: não vamos desanimar não, vamos crer, vamos continuar na caminhada, vocês são de Deus. A gente vai enxugando as lágrimas uns dos outros, a gente vai continuar pregando o Evangelho e nós vamos continuar te adorando, que o Senhor é o único Deus digno do nosso louvor, da nossa adoração. O Senhor é soberano, o Senhor é o Deus maravilhoso, o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor nos justifica, o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, o Senhor nos transforma e o Senhor nos dá a certeza que a eternidade já está aqui com a gente plantada na nossa alma e ninguém pode arrancá-la. Por isso que essa convicção gloriosa no nosso coração, porque a gente sabe que não merece, mas que amor é esse? Que amor é esse que alcançou as nossas vidas? E nós declaramos nessa noite: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não com aquele desejo que tudo se acabe para destruir, mas o desejo de termos a Tua presença ainda mais. Mas, Senhor, traga consciência, como o Senhor trouxe para Paulo, que disse que para ele morrer era lucro, mas se ele tinha que continuar por aqui, ele queria continuar sendo usado com poder, usado com autoridade, vivendo apesar do espinho da carne, com a certeza que a fraqueza dele, o Senhor atuaria para mostrar que o Senhor é grande em misericórdia e poder. E nós estamos aqui até o dia que o Senhor resolveu nos chamar. E obrigada por essa oportunidade de pregar o Evangelho para todos nós. Nos use. Seja essa semana para ligar para alguém, seja essa semana para demonstrar carinho para alguém, seja essa semana para dizer para alguém: eu me importo, ou seja essa semana para dizer: me perdoa, eu errei. Nos ajude, Pai. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas mazelas, perdoe tudo aquilo que não tem nada a ver com o Senhor, às vezes a soberba da alma. Tudo passa tão rápido, Senhor. Estamos aqui para fazer a Tua vontade. Por isso que essa fé é inabalável, porque o Senhor nos sustenta. É pelo Senhor,
só por causa do Senhor que nós nos mantemos firmes e nós vamos perseverar, porque o Senhor, através do Espírito Santo, habita em nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém.